Pessoal, um resumo sobre o governo JK, bem resumidinho mesmo. Então, após a morte de Getúlio, um ano depois, o povo elege Juscelino Kubitschek como presidente e o Jango como vice. Alguns não se conformaram com essa derrota nas eleições, né? Principalmente Carlos Lacerda. Então, ele tinha a ideia de depor o presidente. Começou a dizer, então, que eles não foram eleitos com a maioria absoluta, que apoiavam os comunistas e que era necessário um golpe militar. Mas esse golpe não aconteceu. O general Henrique Teixeira Lott colocou os soldados nas ruas do Rio de Janeiro e obrigou, então, aqueles que queriam o golpe a fugirem. E com isso ele garantiu o governo, então, né, a posse do Juscelino Kubitschek, ok? Então, Juscelino, conhecido como JK, ele se elegeu prometendo que faria do Brasil progredir 50 anos em 5, que era o tempo de duração do mandato. Era uma política de desenvolvimento que defendia bem a industrialização acelerada como forma assim, para desenvolver e modernizar o país. Enquanto Vargas controlava a entrada de capital estrangeiro, Juscelino acreditava que devia atrair cada vez mais capitais estrangeiros, facilitando as multinacionais instaladas aqui, né, para importação de máquinas e equipamentos, concedendo a isenção de impostos por vários anos, tá? Ele, num estilo assim bem otimista, ele fez um plano de metas, um plano de governo assim que previa investimentos públicos em 5 grandes áreas: energia, transporte, indústria, alimentação e educação. JK ofereceu facilidades e incentivos, como eu disse, às multinacionais, e essas fábricas que se instalaram aqui no Brasil para produzir bens de consumo. Essas empresas, então, de veículos, principalmente na região do ABC Paulista, tá, vão se desenvolver ali, vão ganhar ali suas garantias. Brasília, então, não tem como falar de JK sem falar de Brasília. O governo, então, investiu milhões na indústria de base, como eu falei, construindo siderúrgicas, como a Usiminas e a Cosipa, as hidrelétricas, como Três Marias e Furnas, portos e mais de 20 mil quilômetros de estradas de rodagem. Durante o governo, então, a produção industrial cresceu mais ou menos 80%. A ideia da construção de Brasília não era uma ideia nova, tá? Há muitos já se pensava em mudar a capital para algum outro lugar mais para o interior do país. Então, no governo de Juscelino aconteceu essa obra, que foi planejada e arquitetada pelo Oscar Niemeyer, né? E pelo urbanista Lúcio Costa. Então, essa construção de Brasília é conhecida como metassíntese. Vamos falar, então, agora, por último, do crescimento industrial e das desigualdades regionais. JK conseguiu promover uma arrancada bem grande industrial, tá? Essas indústrias, essas questões, assim, bem desenvolvidas foram alcançadas. Mas ele desconsiderou também a necessidade de ampliação desses meios de transporte coletivo. As ferrovias foram praticamente abandonadas, o transporte de pessoas e mercadorias passou a depender cada vez mais das estradas, do petróleo e de seus derivados, tá? Essas indústrias recém-criadas se concentraram na região centro-sul, o que aumentou ainda mais as diferenças econômicas, socioeconômicas entre as outras regiões do país, acontecendo então uma forte migração para o centro-sul. Nordestinos e mineiros do interior do estado deixavam as suas terras natais e se mudavam para São Paulo, Rio, Belo Horizonte, em busca de emprego nessas indústrias, tá? Os anos JK combinaram a democracia política e o crescimento industrial, mas também foram tempos de inflação alta e aumento das desigualdades sociais. Como eu disse para vocês, um resumo bem resumidinho. Juntos vamos construir, então, no trabalho dessa semana, uma timeline deste governo, ok? Um abraço, até lá.